Pessoal, eu Tomil da Nippon Bonsai novamente, e hoje nós estamos aqui para dar uma dica para vocês, principalmente o pessoal que está começando aí, vocês que aí tem uma certa curiosidade, né, de qual o substrato que a gente usa, como que a gente pode chegar num bonsai, né, mas sempre é um começo, e dessa forma a gente vai estar mostrando para vocês o básico aí hoje, tá bom? Esse aqui é uma carmona, é uma planta originária da China. Ela tem essa coloração verde escura e a folha aveludada. Dá uma flor pequena, né? Quase uma flor tipo cera. E é bem resistente para os iniciantes. Gosta de ficar um pouco na sombra também, tá? Então é uma planta bem boa para começar aí a arte do bonsai. Aqui nós estamos com uma muda que ela foi trabalhada principalmente no chão e depois passou para esse pote, né? Então era uma planta grande, né? Você vê que tem um tronco grosso, ele foi podado e na poda onde brotou foi apenas nesse lugar aqui. Então a gente vai ter que refazer esse projeto dessa planta aqui, tá? Mas com algumas etapas. E esta etapa agora, nós vamos ter que tirar essa planta desse substrato, que é um substrato que nós usamos para as plantas que saem do chão para se adaptar num vaso. Ele é muito rico em casca de arroz queimado, a maior parte dela. Depois disso, nós passamos para um pote com um solo mais adequado, né? E nós vamos conversar sobre o substrato que a gente vai estar usando, a composição dela, tá? Também dando essa dica para vocês hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar desse pote, tá? Ele está um pouco solto já, porque é um solo, um substrato bem fofo, né? Ele não é compactado, tá? Vou soltar toda a areia, a terra daqui, né? Você vê que ele está muito solto, a gente tem que cuidar agora, então, ó, soltando já a raiz, tá? Ele está aqui assim já, e aí nós já vamos soltando aqui, já solta todinha ela. Então aqui, ó, tá aqui a planta, você vê que o tronco é bonito, tal, mas só o que tá vivo é essa parte aqui, assim, onde tem essa raiz passando pela essa casca aqui, indo em direção à parte verde. Essa parte aqui é que tá nutrindo essa planta, então a gente tem que cuidar muito com essa raiz aqui, tá bom? Tudo bem. Vamos passar então para esse pote aqui, ó. Vamos colocar essa planta nesse pote aqui. Mas antes disso, vamos parar um pouquinho aqui e vamos falar sobre o nosso substrato, tá? O que nós usamos como substrato? Nosso substrato, ele é uma composição. Por quê? Porque é necessário que o seu substrato ele tenha boa drenagem, ele tenha boa capacidade estrutural ou de fixação, tá? E também que essa composição nutra adequadamente a sua planta. Lembrar também que a composição do seu substrato muda ou influencia o pH do solo, né? Então a gente sabe que cada espécie de planta necessita de um pH. Os pHs podem ser pH neutro, um pH ácido ou um pH alcalino, tá? No caso aqui, esta planta, ela precisa de um pH neutro para um pouco ácido, não muito, tá? Então, é dessa forma que a gente vai escolher, né? E lembrar também que o seu substrato,
ele depende do seu ambiente, de como está o seu ambiente. Se é uma ambiência com um teor de umidade muito intenso, como por exemplo a minha cidade, ou se é de um lugar com teor de umidade baixo, chove pouco, teor de umidade baixo de 30%, 40%, né? Aqui na minha cidade o teor de umidade é alto, então a gente usa o que? Substâncias para compor o nosso substrato que retenha pouca água, tá? E assim por diante. Cada local e cada espécie vai precisar de uma composição. Nem sempre essa planta tropical vai ser comparada a uma conífera, uma planta de clima temperado, onde ela precisa de mais drenagem, um pH alcalino, etc. Tá certo? Mas vocês precisam estudar para que vocês realmente cuidem bem dessa sua planta. Cada espécie, o clima, tipo de substrato, solos, etc. Para vocês entenderem muito bem. Bom, de uma forma bem rústica, né? Eu vou mostrar para vocês o que nós usamos para essa planta. Aqui é pedrisco de água doce, de rio de água doce. Esse aqui é caco de telha triturado, peneirado, tá? Pinos, casca de pinos tratado e terra vegetal. Para essa planta aqui, clima tropical, eu vou usar 25% de cada um, percorrendo 100%. Ou seja, a mesma porção que eu vou usar de terra, eu vou usar de pedra, eu vou usar para o caco, o pinos e a terra. Então deu essa mistura aqui, tá bom? Mas antes de eu começar a fazer isso, a gente tem o que? De plantar, nós precisamos colocar uns arames para fixar essa planta no vaso. Porque se você não faz isso, essa planta ela começa a se movimentar dentro do vaso. E não é interessante que que essa planta fique se mexendo. Então, por quê? Porque começa a quebrar o seu substrato, as suas raízes finas, tá? Então agora aqui nós vamos colocar a terra, uma camada na parte de baixo, certo? Uma camadazinha. Depois nós vamos vir aqui, ó, e vamos colocar essa planta numa posição tal forma que no futuro ela se realmente pense na parte estética dela, de como ela vai ficar. Eu olhando essa planta aqui, eu acho, no meu ponto de vista estético, que seria interessante a gente plantar ela nessa inclinação aqui. E eu vou explicar depois, mas primeiro eu gostaria de plantar ela para ela não sofrer muito, tá certo? Então vamos estar aqui colocando aqui, ó. Defender aqui as nossas raízes, a parte principalmente que é mais importante. Aqui não se preocupe muito com sobreposição, mas principalmente aqui, ó, eu estou me preocupando com a posição de inclinação que essa planta está. Depois eu vou explicar aí, deixa eu plantar primeiro. Aí agora eu vou complementar com o nosso substrato. Apoiar ela primeiro com o nosso substrato. Estamos preenchendo aqui o nosso solo, né? Agora aqui, ó, eu já estou com a planta aqui no vaso, né? E vou fixar ela com esses arames, tá? Importante essa fixação, como eu já comentei, para que a gente realmente possa fixar ela adequadamente no vaso, para ela não se movimentar, né? Então aqui tá a posição dela. Então nós passamos arame. Esse arame aqui, ó, é um arame de alumínio, fio de alumínio esmaltado, tá?
botar um pouquinho meu arame aqui, sobrando. Então aqui, ó, a diquinha aqui, ó, você vai sempre puxar e girar, senão ela pode quebrar também, né? Então você vai puxar e girar, tá? Puxa, gira. Muito bem. Agora aqui nós vamos estar complementando nosso substrato. Só um pouquinho aqui. Aqui. Então tá, a planta está fixada. Bem resistente, viu? É uma madeira muito dura. Dá para fazer alguns trabalhos na madeira. Apesar de que não existem, né, vamos dizer, na natureza assim, um gin de plantas tropicais, mas dá para trabalhar essa madeira, fazer um trabalho de escultura, né, na madeira, para que a gente diminua, por exemplo, essa coisa grossa aqui assim. Então, o que nós vamos estar fazendo no futuro? Nós vamos estar trabalhando essas madeiras aqui, né? Porque é uma parte morta da planta, a parte viva está aqui atrás. E depois nós vamos finalizar a parte estética dela, isso já ir mais para frente. Primeiro, como eu comentei, nós vamos deixar ela crescer, desenvolver, para que depois eu possa, né, com paciência, né, primeiro deixar essa planta viva e depois a gente mexer nela para que ela realmente se transforme num bonsai, tá? O que eu estou fazendo agora aqui é procurar os bons bolsões de ar que existem aqui embaixo do tronco e da raiz, né? Não muito forte, porque essa aqui, as raízes são bem finas, são delicadas. E esses bolsões de ar, eles são ruins porque deixam a água passar muito rápido, né? Em alguns lugares ficam uns buracos. Então a gente tem que procurar esses espaços aí até a gente realmente deixar o solo muito bem distribuído embaixo da raiz, tá? Bom, basicamente é isso, pessoal, sobre essa planta. Daqui a pouco nós vamos aguar ela, né? Colocar água nela. Mas lembrar realmente, ó, que se você for pensar no futuro, e é importante a ideia minha, porque não foi de qualquer jeito que eu plantei ela aqui, foi de uma maneira que no futuro a gente consiga fazer uma copa, né, nessa região aqui assim. Então eu estou imaginando assim, ó, uma baita de uma planta, um tronco grosso, uma boa conicidade, né, e nós faremos uma diminuição dessa espessura desse tronco aqui, ou até diminuir mais, ou até tirar, vai depender da nossa ideia no futuro, né? Esse trabalho também. E depois o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma copa em cima aqui assim, fazendo uma planta bem baixinha aqui assim, chamado choin, tá? Então essa é a ideia no futuro para essa planta, tá bom, gente? Então é a dica de hoje. Espero que vocês tenham realmente entendido um pouco desse trabalho, mas principalmente o bonsai é paciência. As nossas ações de hoje serão as respostas no futuro e não podemos ter pressa. Então, neste momento agora é isso para essa planta, tá bom? Ela estava ali num pote com um solo que não era muito adequado para este momento dela. Nós fizemos essa troca e falamos um pouco sobre a composição do seu substrato. Lembrar que cada substrato depende da planta e da sua região e da sua época, para você realmente usar o substrato adequado para a sua planta, tá bom? Fica a dica para vocês aí e até uma próxima. Tudo de bom!